Olá, pessoa querida! Eu sou a Carla Mello e este é o 9º episódio do podcast Na Escola da Vida. E o tema de hoje é possível se comunicar com amor? Você já se fez essa pergunta? Vamos comigo refletir sobre a comunicação? E como isso influencia ou é influenciado pelas nossas emoções. No livro do Daniel Goleman sobre a inteligência emocional, ele traz um dos pilares sobre a inteligência emocional, os relacionamentos, esse convívio que precisamos ter porque somos seres interdependentes. Por mais que muitas pessoas às vezes digam eu detesto conviver com o ser humano, prefiro viver com animais, a gente realmente não tem como viver isolado, porque mesmo quando a gente se isola, a gente vai precisar depender de algo aí que foi feito, realizado por outra pessoa, não é verdade? Então não tem saída. Precisamos aprender a conviver. E os relacionamentos são muitas vezes a fonte de muitas doenças no nível da saúde emocional, e no acúmulo acaba acontecendo de essas doenças se manifestarem até fisicamente. E quando eu penso em relacionamentos, eu penso em comunicação. E, na verdade, quando o Marshall Rosenberg, o, o pai da comunicação não violenta, ou CNV, ou ainda comunicação compassiva, ele justamente começou a refletir sobre isso lá nos idos de 1940, quando ainda era criança. Ele tinha uma dúvida que ele pensava, ele na verdade acreditava piamente, e eu também acredito, vou por esse caminho, de que a nossa essência humana é dar e receber com compaixão, é ter aí amor em tudo que a gente faz. E ele tinha essa dúvida de que, como que quando acontecem situações muito adversas, algumas pessoas conseguem se manter nesse nível de continuar nesse centro, dando e recebendo com amor, e por outro lado, nós, a grande maioria, nos desconectamos dessa nossa essência de compaixão e aí acabamos nos relacionando de forma doentia, de forma que prejudique tanto a nós quanto as outras pessoas que convivem com a gente, e aí num nível maior enquanto sociedade. E se você discorda de mim, eu só te convido a pensar e pesquisar talvez aí quantas guerras nós temos atualmente, ano de 2026, no nosso planeta Terra. Não apenas aquelas que são aí colocadas na mídia, mas as guerras civis de países africanos que muitas vezes nem são mencionados. Infelizmente, se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade ela é embasada na violência. E essa violência, ela foi naturalizada. Então, é muito comum a gente pensar já num nível de resposta que é a violência, como se esse fosse o caminho. Você invade um país, você diz que aquele país está fazendo tudo de errado, você não está conectado aí com nenhuma humanidade, com nenhuma compaixão. E isso é uma realidade ainda hoje. Onde que o Marshall foi encontrar respostas aí para a questão dessas perguntas que ele tinha desde a infância? Bom, ele percebeu o papel extremamente importante nessa resposta
que a comunicação tem. Sim, falar ou não falar. Comunicação, ela vai para além das palavras. Então aqui a gente está falando num âmbito maior, onde não apenas as palavras sejam faladas ou escritas, mas também a própria maneira como a gente se comporta, o próprio silêncio, a entonação da nossa voz, tudo isso comunica. E aí aqui eu já entro até inclusive dentro desse olhar mais holístico, mais integrativo, onde tudo está conectado e a energia também fala. Lembre, por exemplo, quando você vai, ou se de repente você me conta até aqui nos comentários se você já teve essa experiência de chegar num lugar e se sentir mal, sem saber por quê, sabe? Ai, desagradável. Você não sabe explicar o porquê, mas você se sente mal. Você inconscientemente captou ali uma energia. Isso também é uma forma de comunicação. Fique atento. Ou mesmo o contrário, quando você vai num lugar e você se sente, uau, que delícia estar aqui. Comece a observar isso, eu tenho certeza que você já deve ter tido algum tipo de experiência nesse sentido. Mas voltando aqui para a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele se inspirou no Gandhi, e o Gandhi aí super conhecido, né, com o papel essencial que ele teve ali na libertação da Índia do poder britânico, da colonização britânica. E esse papel da não violência também foi seguido por Martin Luther King, quando da luta pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos. E essas inspirações fizeram com que o Marshall olhasse o papel da comunicação a partir desse viés de conexão. Quando eu vou me comunicar com a outra pessoa, qual é a minha intenção? Se eu olhar para a minha humanidade, para a minha essência, para a compaixão que habita em mim, eu quero algo que faça bem para mim e para essa pessoa. Então é nesse caminho que a comunicação não violenta surge como uma alternativa àquela comunicação violenta que a gente tem. E aí às vezes você pode se falar o seguinte, não, eu não tenho uma comunicação violenta, eu não me comunico violentamente, porque às vezes a gente só pensa nas palavras, né? Uma pessoa que vem e fala palavras desagradáveis, mas como eu mencionei, não é apenas as palavras, inclusive você pode até usar os componentes da comunicação não violenta, que são 4, eu já vou falar sobre eles. Você pode usar eles com uma voz doce, suave e ser extremamente violenta, porque o objetivo final, na verdade o objetivo inicial da CNV é buscar essa ponte, essa conexão que vem através da compaixão, do amor. É fácil? No, no, no. Vamos entender um pouquinho bem rapidinho aqui para vocês entenderem como não é fácil. Primeiro ponto que o Marshall traz é a observação. A observação, ela substitui os julgamentos. Então, quando a gente está nesse modo que não tem conexão, que é naturalizado e muitas vezes violento de se comunicar, eu olho para a situação ou para outra pessoa e já começo a julgar ela. Mas a observação é dar um passinho atrás e olhar para os fatos. O que aconteceu? Se fosse gravado um vídeo, se fosse tirado uma foto. Observação. Segundo ponto, sentimentos. O que essa situação aconteceu, o que aconteceu ali, causou em mim algum tipo de emoção. E aí eu preciso entender que emoção é essa. Terceiro ponto, necessidade. E aqui há a beleza da CNV, porque a necessidade é humana e universal. E é aqui que a gente conecta, talvez, a compaixão. Qual é a necessidade que não foi atendida ou que foi atendida nesse contexto? Os nossos sentimentos e emoções são mensageiros de necessidades, diz o Marshall. Então, eu preciso observar e refletir sobre isso antes de chegar num nível de pedido, que é o quarto componente. Eu posso pedir para outra pessoa ou posso pedir para mim mesma o que está ali concluído a partir desse contexto.
Então a CNV, ela é uma pausa e um respiro antes daquela resposta automática do nosso modo de sobrevivência de responder. Às vezes, muitas pessoas, elas têm aquela característica de ser já bem reativa, achando que a outra pessoa já está atacando, então ela já vai na defensiva. E isso é natural, porque a gente aprendeu e a gente cresceu assim, e a gente é incentivado a ser assim. A CNV, ela traz essa outra opção, como eu mencionei, é uma escolha consciente de querer responder de forma compassiva, de responder e optar por ter relações saudáveis. E aí aqui você vai estender isso para todas as suas relações, na família, com os amigos, no trabalho, em todos os ambientes que você faz parte, mas principalmente a relação com você mesma, com você mesmo. Então o exercício que eu quero deixar aqui para você, um convite, porque é sempre um convite, é você observar aí durante esses próximos dias como você se comunica com você mesma, com você mesmo. Muitas vezes, quando a gente faz algo que a gente considera errado, entre aspas, a gente começa a se xingar, né? Ai, nossa, como eu sou burra, como eu sou idiota, por que eu fiz aquilo? Olha como a gente se trata. Você acha que isso não é violento? Talvez você discorde, por quê? Porque isso está muito enraizado. O convite não é que você concorde comigo de pronto, é que você reflita e chegue às suas próprias conclusões. Como você se trata? Quais emoções são colocadas aí dentro desses contextos da maneira como você se trata? É muito importante porque o autoconhecimento ele vem daí, dessa autoconexão, de a gente se observar. E aí depois a gente leva isso para as relações. É um caminho de formiguinha, no passo a passo, mas se a gente não experimentar, como eu sempre digo, como é que a gente vai saber se funciona ou não? Depois me conta, se você quiser, como foi essa observação, quais surpresas você encontrou aí na maneira como você se comunica com você mesma ou com você mesmo. E para finalizar essa nossa conversa de hoje sobre a comunicação e as relações, só lembrando que no meu método Se Estudar com Emoção, eu chamei tudo isso de comunicação é a base, porque a comunicação está aí na base das relações. E não esqueça que o silêncio, ele também fala. Até agora eu me lembrei que quando estávamos na universidade, eu e um grupo de amigos que gostávamos de escrever, criamos um blog falando sobre o silêncio, porque o silêncio muitas vezes traz muitas mensagens. Eu não lembro qual é o nome desse blog, mas se de repente alguém estiver aí me ouvindo e quiser relembrar, coloca aqui nos comentários. Eu quero fechar esse nosso encontro de hoje com um poema que está aqui nesse livro, que é considerada a Bíblia da Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Mas até quero comentar uma questão interessante, porque na tradução, e toda tradução dizem que pode ser uma traição muitas vezes, né? Porque a tradução para o português ficou comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas no inglês ela é Non-Violent Communication, que significa comunicação não violenta, a Language of Life, uma linguagem para a vida, uma linguagem da vida. Perceba que há aí uma grande diferença, não é mesmo? Mas enfim, vamos lá. Esse poema eu vou ler uma estrofe e o título dele se chama Palavras são janelas ou muros. E ele foi escrito pela Ruth Bebermeier. Palavras são janelas ou são muros. Nos condenam ou alforriam. Quando eu falar ou quando eu escutar, que a luz do amor de mim irradie. Muito bonito, não é? Realmente é bastante desafiador falar e ouvir com amor.
Por isso, inclusive, uma das práticas mais disseminadas aí da comunicação não violenta é a escuta empática, a qual eu tenho aí um encontro por mês dentro do clube Se Estudar com Emoção. E é só com a prática que a gente aprende. E realmente é muito bom quando a gente começa a perceber que é possível sim um outro caminho de escuta e um outro caminho de fala que nos conecte, que nos reconecte, como diz o Marshall, com essa nossa natureza compassiva e de compaixão. Fica aqui o meu convite para que você reflita sobre isso, sobre o tema aqui de hoje, se é possível se comunicar com amor, e de repente leve isso um pouquinho para sua vida, pesquise um pouco mais sobre o tema, ou mesmo venha conversar comigo aí se quiser participar de um encontro de escuta empática. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Lembrando que estudar é para a vida toda e para todas as vidas.